Bom dia, bem-vindos a mais uma leitura diária, uma carta para todos os signos, a carta do dia. No final do vídeo eu coloco a minutagem. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado quando novos vídeos são lançados. Curta, comente, compartilhe, porque aí o YouTube entende que o vídeo tem relevância, começa a distribuir para mais pessoas. Vamos lá, signo de Áries, 21 de março a 19 de abril, 5 de paus, ou 5 de bastos, 5 de fogo, 5 de bastões, é briga. E olha que nós estamos falando de um signo de briga, né? O signo assim, de fogo, digamos assim. Essa carta, ela é regida por Saturno. Saturno, ele fala de karma, né? De trazer o que está lá no inconsciente para a consciência para que seja liberado, julgado, enfim. Então, cuidado com... É uma carta de briga mesmo, entender o que está acontecendo, cuidado com discussões, com oposição, com agressividade, não tem personalidade, ego, né? Enfrentamento de ego, essa carta fala também, de desobediência, de você estar na defensiva. Então, procure evitar os conflitos, chegar a um acordo, entender o que precisa ser trabalhado para encerrar este conflito. Vamos só clarificar para ver, quando eu saio uma carta negativa eu gosto, ou invertida, eu gosto de clarificar para ver o que está causando isso na vida do ariano. Clarificando 5 de paus. Mudanças internas, questões emocionais. Então, questões internas, emocionais. Então, trazendo, pode ser uma disputa de ego mesmo ali, né? Mas você vai encontrar a paz, ok? Então, quando você muda internamente as suas emoções, trabalha as suas questões emocionais, você vai encontrar um novo rumo, uma nova rota. Se quiser uma leitura particular, para a gente entender com mais detalhes e como sair disso, meu telefone está na descrição do vídeo. Signo de Touro. A gente tem o 4 de paus. O 4 de paus, virei ao contrário. O 4 de paus é uma carta de comunidade, de festejar com a comunidade, de família, de reunião, de surpresas, festas, eventos. É uma comemoração, mas é uma comemoração em equipe. Pode ser um trabalho em equipe, comemorando um trabalho em equipe. Fala de prosperidade. É uma carta regida por Vênus, né? Uma carta... O feminino é aquele que troca, aquele que compartilha. Então, cuidado só para algumas questões familiares não atrapalharem, porque nem todo mundo tem família boa, né? Às vezes tem familiares tóxicos. Então, cuidado para que as infelicidades dos seus familiares não te atrapalhem, né? Não causem um cancelamento, enfim, fugir uma palavra melhor, certo? Signo de Gêmeos, a gente tem o As de paus, que é um início de ação. É uma força para ação. Olha que carta linda. Então, são novos começos ligados às questões práticas, sabe? Do dia a dia. Então, é uma carta de felicidade, de êxito, mas que está no início e que você precisa dar continuidade. Você está recebendo um impulso do universo para que você consiga agir. E olha, mas não é só no sentido material, é agir em todos os sentidos,
mental, emocional, físico, espiritual, tá? Emocional também. É uma carta também que fala de inspiração. Cuidado só para não vacilar, digamos assim, e deixar as oportunidades passarem. De perder oportunidades, desperdiçar o que o universo está te mandando nesse momento para que você consiga agir, geminiano. Parabéns, está entrando numa nova energia, porque as leituras anteriores de Gêmeos estavam difíceis, né, da semana passada. Que bom que as coisas estão mudando, você está trazendo uma mudança interior e isso está se refletindo no que você, no seu trabalho, enfim, em todas as relações aí. Porque você está fechando alguns ciclos, deixando algumas coisas para trás, assumindo o seu poder pessoal, o seu poder de escolha. Câncer, a gente tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma carta que fala... É uma carta que fala que os pensamentos dominam tudo, inclusive o coração. Então, cuidado para você não passar por cima de princípios, tá? Então, é uma carta de perspicácia, de justiça, de decisões corretas, não saiu invertido, né? Mas indica uma pessoa que sofreu muitas perdas, muitas dificuldades e que está usando o mental para superar isso. Agora, cuidado para que você não se torne... não use esse mental, essa força mental para perdas, para desgaste, é mais para manipulação, né? Cuidado para não usar essa energia para manipulação, para menosprezar pessoas, cuidado com mentiras, cuidado com fofocas. As fofocas aqui podem te trazer um prejuízo muito grande, as maledicências. Então, só cuidado com isso, mas é um domínio mental muito grande. Okay? Claro que não vai ressoar com todo mundo, viu, gente? Por favor. Signo de Leão. A gente tem o Cavaleiro de Copas. É uma carta jovem, então a gente está falando de novos projetos, novos inícios na área amorosa, né? Então, pode ser que apareçam aí algumas propostas românticas, alguns convites ligados ao coração, a alguns dates, digamos assim, tanto homem como mulher, enfim. É uma carta também de novas ideias, traz uma expressão criativa. É uma carta regida pela Lua, então a gente está falando de emoções aqui, tá? Agora, cuidado apenas para que esse amor seja correspondido, não se prenda às vezes, né? Preste atenção em ilusões, em escapismos, em mentiras, em toxicidade, assim, ou seja, nos limites das pessoas. Um amor chegando aí para o signo de Leão. Signo de Virgem, a gente tem o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta que fala de reconhecimento, de êxito, de vitória. Olha que linda essa carta, de vitória, de triunfo. Porém, você está no centro das atenções. Se esse centro das atenções for verdadeiro, pelo que você realmente é ou pelo que você realmente fez, ótimo. Agora, cuidado com manipulações, cuidado com mentiras, cuidado com uma sensação de ser perseguido, sabe? Cuidado com má vontade. É uma carta regida por Júpiter. Significa que está ligado à espiritualidade, esse reconhecimento. Então, tem uma força da espiritualidade para isso.
E Júpiter também é um planeta muito grande, então onde ele está, ele expande. Se for um reconhecimento justo, isso aqui vai expandir muito para você. Agora, se é algo que não é tão assim, né? Se houve manipulações, mentiras, então cuidado com isso. Aí as coisas dão errada porque é regido por Júpiter. Ele expande tanto as coisas boas como as coisas ruins. Signo de Libra, a gente tem o arcano maior da sacerdotisa. Significa que você é a chefona do inconsciente. Vamos traduzir isso. É um conhecimento interior profundo. Profundo. É que você está usando esse conhecimento interior para se guiar no mundo. Isso é maravilhoso. A carta da sacerdotisa traz uma força do reconhecimento das questões internas para que você consiga usar isso na matéria, na materialidade, na vida, enfim. Só que tem uma... Como se diz? Não é duelo a palavra. Não é ambiguidade também. Vou usar a palavra ambiguidade. Tá vendo que um lado é escuro, aqui tem uns fios escuros, outro lado uns fios claros? Uma dualidade, isso, lembrei a palavra. Pode ter uma dualidade, né? Então, assim, tem um conhecimento interior, uma confiança em si mesmo, uma perspicácia espiritual, uma estabilidade emocional. Agora, e talvez existam coisas que ainda não foram reveladas no seu inconsciente. Então, é para olhar para isso. Ela pede para que você olhe o que está no escuro também. Uma carta que fala de guias espirituais. Ela não saiu invertida, mas mesmo assim eu dou o alerta. Cuidado com o uso incorreto da sua intuição. Do tipo, achar que é uma coisa e não é a sua intuição, é o seu mental, é o seu ego. E aí pode dar problema em relação a outras pessoas. Cuidado com manipulação, com controle emocional. Isso também é uma sombra do signo de Libra, tá? É uma carta que é regida pela Lua, pelas nossas emoções mais profundas. Signo de Escorpião, a gente tem aqui o arcano do mago. É uma carta que fala que você tem todos os recursos internos e externos para resolver a situação. É uma carta que pede ação, é regida por Mercúrio, que é o regente de Gêmeos e Virgem. Ou seja, você tem todos os recursos, isso vai mudar o seu jeito de pensar e de se comunicar. É uma carta que impulsiona para a criatividade, para poder, para você conseguir manifestar o que você tem todos os recursos para manifestar. É uma carta que fala de trabalho, de empenho, o dom da palavra também, força de vontade, de visualização criativa, manifestação de desejos. Nossa, é uma carta lindíssima. Ela não saiu bloqueada, né? Não saiu invertida, nada disso. Mesmo assim, eu faço os alertas, porque como é uma leitura para muitas energias, o alerta é: cuidado para sua criatividade não ficar bloqueada, cuidado com indecisões, com frustração, com atraso no sentido assim, de ficar se boicotando. Você tem todos os recursos. Todos. Não permita que nenhum medo, nada disso, bloqueie o seu caminhar. Signo de Sagitário. Um arcano maravilhoso, o arcano do mundo. O arcano do mundo, ele fala de um fechamento de ciclo. Tá vendo que a cobra aqui tá mordendo o próprio rabo? É um fechamento de ciclo. É um reconhecimento pelo seu trabalho, um reconhecimento também interno. Ou seja, tudo que você estava trabalhando, ela tá se manifestando, trazendo êxito, tá feito, sabe? Tá feito, tá pronto, encerrou, fechou o ciclo. Seja um projeto, seja uma questão que
espiritual que estava te atrapalhando há muito tempo, por exemplo, enfim, está fechando este ciclo. E isso vai te trazer uma alegria, é a carta da completude, você vai ficar pleno, é uma plenitude que começa. A partir de questões que começam a ser encerradas na sua vida, tem uma força muito grande da espiritualidade aqui. Sagitário é um signo regido pela espiritualidade, casa 9 na espiritualidade. É uma carta regida por Saturno, que fala de karma, está se encerrando esse karma. Ufa, então assim, realização, plenitude, pertencimento, não saiu invertido, mas mesmo assim eu vou falar dos alertas. Cuidado para não estacionar, né? Você está fechando um ciclo para abrir para algo melhor, mas cuidado para não estacionar, cuidado com isso, tá? Apenas isso. Signo de Capricórnio, a gente tem agora 4 de espadas. É uma carta que fala de medo, de ansiedade, de estresse, de sobrecarga mental, de necessidade de descanso para você colocar a cabeça em ordem, para encontrar tranquilidade. Então pede meditação, enfim, para que você consiga planejar melhor, né? E, se não me engano, ontem ou antes de ontem também saiu uma carta assim, não era a mesma carta, mas era uma carta de, não vou lembrar agora, mas era algo assim, ó, o capricorniano está entrando numa fase que precisa tomar um pouco de cuidado. É regida por Júpiter, que é ligado à espiritualidade. É uma carta assim que pede realmente um descanso para que você consiga pensar melhor, entender melhor, refletir melhor. Ela não saiu invertida. Mesmo assim, eu vou dar os alertas, né? Encontre forças para sair disso, para sair desse... se você não tomar cuidado, você pode entrar num isolamento. Aí que é o perigo. Então, este é o alerta. Combinado? Signo de Aquário, a gente tem o 6, tá certo? 6 de espadas. Tem alguma espada desenhada? Não, esse tarô é novo, eu estou me acostumando aqui com as imagens. Tá certo, 6 de espadas. Escrevi, ó, li certo, 6 de espadas. O 6 de espadas, ele fala de transição. É uma carta onde, assim, você escolheu quem vai com você, quem vai ficar e quem vai com você. Quem merece ir com você e quem não merece. Então, é uma carta de despedidas, de fechamento de ciclos. Você está passando por uma turbulência. Sabe quando o mar está agitado? Você está numa turbulência, mas você decidiu mentalmente, firmemente que você vai. Então, você vai atravessar essa tormenta. As coisas vão depois se acalmar mais adiante as águas ficam calmas, tá? E aí vem estabilidade, vem alívio, vem um coração tranquilo. Ela é uma carta regida por Mercúrio, então Mercúrio rege também as espadas, que são os pensamentos. Então, é uma carta de transição, inclusive de ideias, é uma carta de transição mental. Então, às vezes você estava pensando algumas coisas e essas coisas podem mudar na sua mente. Ou você está decidindo ir para um novo caminho, um novo trabalho, uma nova situação. As coisas estão mudando aqui. É uma carta de transição, é turbulento, tá? Mas depois melhora. Alertas. Ela não saiu invertida, mas mesmo assim eu vou dar o alertas. Cuidado para não cair em ansiedade, num fogo assim de briga, ou para não ficar estacionado nessa turbulência, sabe? Não ficar apegado a quem ficou, ao que era, ao que foi no passado. E aí as coisas não vão. E é uma carta que rege o signo de Aquário, inclusive. Aquário rege essa carta.
porque é uma carta muito mental. Então, assim, decide e vai. Vai ser turbulento? Vai, mas eu vou. É uma força que o aquariano tem, porém, assim, cuidado para não falar, putz, fulano ficou lá para trás. É para ficar. Encerrou o ciclo, tá? Signo de peixes, atente, tem o 5 de espadas. Já entendi que as espadas, eles colocam os pássaros pretos aqui nesse tarô. Ok. 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta de derrota. Só que não é para você olhar o que ficou para trás. Porque, tá vendo que o mar tá agitado, né? Você vai levar algumas coisas boas disso. Então, assim, é uma carta de mudança, é uma carta de autossacrifício, uma carta de comportamento, que indica comportamento de sabotagem, de autossabotagem. Então, cuidado com isso. É uma carta que fala de enganos, uma carta que fala de falta de comunicação, de agressão, de abuso, de violência, de violação até, tá? Cuidado com violência mesmo. Quando sai esse tipo de carta, eu fico com receio até da pessoa atrair alguma situação violenta para si. Então, mais cuidado, né? Isso vai passar, claro. É uma carta regida por Vênus, então, às vezes, cuidado com violência doméstica, com relacionamentos abusivos. É uma carta regida por Aquário, então tem uma questão mental aí, regida por Vênus também. Agora, procure uma resolução pacífica, procure seguir adiante, procure se comunicar de uma forma clara. Chegou meu ajudante, Júnior. Procure colocar fim ao conflito, ok? Bom, curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.